Eduardo Rotatori, faixa preta responsável pela caça ao Gracie em Santos Dumont. Conforme prometido, estou voltando aqui para falar com vocês aqui um pouquinho sobre os erros que eu cometi enquanto competidor. Eu listei os 10 erros principais que eu cometi desde a minha faixa branca até mesmo agora na faixa preta, nas competições em que eu tive a oportunidade de participar. É claro que esse número de erros talvez seja muito maior do que somente esses 10, mas eu listei os principais que eu achei que foram determinantes assim, para que eu pudesse, a partir do momento que eu consegui corrigi-los, ter uma evolução maior dentro do jiu-jitsu. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês coloquem em prática aí essas dicas que eu vou dar para vocês aí, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você que gosta de competir, desde o faixa branca até o faixa preta mais experiente. Acho que todo mundo vai tirar um proveito bem bacana disso tudo aí. Acompanha aí com a gente. Então, galera, o primeiro erro que eu listei, que eu cometi enquanto competidor, inicialmente, era a questão da autocobrança e de lutar pensando em trazer um resultado para outras pessoas e não para mim mesmo. Então, isso é uma coisa que sempre acontece, principalmente no iniciante, ele querer lutar e ficar pensando sempre no resultado que ele vai ter, principalmente se for um resultado negativo, se o seu professor vai ficar chateado, se os seus colegas de treino vão cobrar você por causa desse desempenho, que às vezes não foi um desempenho tão legal. Então a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é essa questão de uma cobrança excessiva na competição. Competir é uma sensação maravilhosa, é muito gostoso. Eu sou um cara que sou viciado em competições, mas eu no meu início também era muito assim, eu me cobrava demais e eu queria estar sempre mostrando algo para alguém. Então eu pensava muito o que meu professor falaria caso eu perdesse. Eu comecei a dar aula muito cedo, ainda na faixa roxa, então eu tinha que ter um resultado bom para poder mostrar para os meus alunos que eu era um bom professor, que o que eu ensinava para eles era uma coisa que ia ser efetiva dentro da competição quando eles fossem lutar. Então essa cobrança é uma coisa que acaba te travando muito dentro da competição e te impedindo de fazer de repente o seu melhor. Você acaba entrando na competição com um pensamento puro e simples de não ser finalizado, de não perder a luta, e aí você acaba, esse excesso de cobrança acaba sendo muito ruim para você em termos de desempenho. Então relaxa e vá para a competição porque você gosta e independente do resultado que você vai alcançar. O segundo erro que eu cometia como competidor era traçar metas irreais. O que é traçar metas irreais? Às vezes você é um cara que um praticante de jiu-jitsu por hobby, você não tem um treinamento de atleta, e aí você entra em competições às vezes de um nível mais alto e com aquela expectativa de ser campeão mundial, de ser campeão brasileiro, e muitas das vezes você tem que entender que o seu nível de treinamentos, o que você faz dentro da academia, não que vai ser uma coisa impossível, mas é óbvio que se você vai competir um mundial com um cara que treina 3 vezes por dia, faz preparação física, tem todo um acompanhamento por trás dele, que é realmente um atleta que vive do jiu-jitsu, você não pode comparar o alcance dessa meta com um cara desse, um cara que é atleta profissional. Então você traçar metas que são realistas, isso é muito importante, isso acaba te motivando. Então se você é um cara que pratica o jiu-jitsu por hobby, se você é um cara que leva o jiu-jitsu mais como um meio de desestressar, uma prática de lifestyle que a gente fala, então tenha ciência e consciência também de que você não é um atleta de alto nível. Então competições de nível maior você acaba que vai ter consequentemente uma dificuldade maior para poder ser campeão ou às vezes ganhar uma medalha. Então traçar metas realistas, isso é muito importante para nível de motivação. Você acaba que entra numa competição com um objetivo mais centrado, mais correto, e acaba desempenhando um papel melhor. E agora se você vai no mundial, vai lutar um mundial,
treinando 3 vezes na semana, só como um praticante, isso não vai te impedir de lutar, óbvio, mas você tem que ter essa consciência de que você vai lutar com atletas que vivem do jiu-jitsu, que tem um nível de treinamento muito superior ao seu. Então, isso, se você não entra com essa cabeça para competir, e aí você tem um resultado negativo, você acaba se decepcionando, isso te desmotiva e você volta para a academia, às vezes, com a moral baixa. Então, trace metas de acordo com o seu nível de treinamento. Se você quer ser campeão mundial, faça o que o campeão mundial faz, treine como um campeão mundial. E aí você vai conseguir alcançar as metas que eles alcançam. Agora, se você é um praticante comum, que leva o jiu-jitsu como um hobby, entre na competição de uma maneira que você não vai se importar com a meta final, que é ganhar uma medalha ou coisa do tipo. Bom, o terceiro erro que é muito comum de acontecer, e aí independente do nível de treinamento que você tem, independente da faixa que você seja, é você focar no resultado da competição e não no seu desempenho. O que é focar no resultado e não focar no desempenho? É você sempre pensar somente em ganhar a medalha. E aí, às vezes, quando esse resultado não vem, isso acaba sendo também muito desmotivante. Então, foque sempre no seu desempenho. Foque sempre em entrar numa competição para ser melhor do que na última competição que você foi. Então, se você participou da sua primeira competição e você foi finalizado rapidamente, perdeu nos pontos ou o cara te pegou logo, pense na próxima competição em ser melhor do que você foi na primeira, né? E aí isso é uma coisa que você começa a notar a sua evolução dentro dos campeonatos, e isso começa a te motivar mais. Então nunca foque somente no resultado, no lugar mais alto do pódio, na medalha. Isso é uma consequência. Foque sempre no seu desempenho, em ser melhor na próxima competição do que você foi na anterior. Isso é uma coisa que eu aprendi até muito tarde, mas que me ajudou muito. Então eu buscava sempre entrar nos campeonatos tentando ser melhor do que eu fui no dia anterior. Isso me ajudou muito a ter um desempenho melhor nas competições. Então eu às vezes entrava num campeonato, vindo de às vezes um outro campeonato que eu vim de derrota, perdi nos pontos, eu entrava naquele focado em não cometer o erro que eu cometi no outro campeonato, e não necessariamente em ser campeão e ganhar a medalha. E aí a medalha é uma consequência, uma coisa que veio depois de acordo com o seu desempenho. Até porque você não luta sozinho, muitas das vezes o seu adversário está tão preparado quanto você. Então, pensa nisso aí, que é uma dica muito boa que eu tenho para dar para vocês. Foque no desempenho e não foque tanto no seu resultado. O quarto erro que eu cometia dentro das competições era não me divertir na competição. Isso é um erro que eu cometi até o final ali da minha faixa roxa. Então eu ia sempre na obrigação da competição, de ter que ganhar, de ter que não decepcionar as pessoas, e eu acabava não me divertindo. Então a competição é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que é viciante, é uma coisa que me faz bem, todo aquele, aquela preparação para o campeonato, a dieta, o treinamento, aquele frio na barriga que dá, aquilo ali é a coisa mais prazerosa que tem para quem gosta de competir. E quando você assimila isso como uma coisa que você gosta, um prazer, uma coisa prazerosa, você começa também a ter um prazer maior dentro da competição. Então se divirta na competição, chegue na competição, não fique naquela tensão do campeonato, né? Converse com as pessoas, faça novas amizades, né? Troca ideia com a galera, brinca, ri. E óbvio, a hora que você entrar no tatame é seriedade total, focado no seu adversário, sempre. Porém, faça com prazer. A competição ela não pode ser uma obrigação. A partir do momento que você leva a competição como uma obrigação, porque o seu professor quer que você vá, porque você tem que ganhar uma medalha, porque alguém às vezes te patrocinou, te deu um dinheiro para poder você lutar aquele campeonato, pagando a sua inscrição, isso passa a ser uma obrigação, não passa a ser uma diversão. E essa cobrança ela é muito prejudicial. Então, se divirta sempre. Entre na competição com alegria, sorrindo. Acho que o lutador não precisa ter sempre aquela cara de bravo, aquela cara de mal, né? Mas é óbvio que a hora que você entrar para lutar, a seriedade ela está acima de tudo. Mas mesmo assim, procure se divertir, já que é uma coisa que você gosta de fazer, não é uma obrigação. Procure levar isso da melhor maneira possível. Então, vamos se divertir na competição, galera.
O quinto erro que às vezes a gente comete, eu já cometi muito também, às vezes é dar importância demais para a competição. Como eu falei lá no erro número 2, no meu segundo erro, de traçar metas irreais, quando você fala em dar importância demais a uma competição, vai muito de encontro com aquilo ali. Se você quer lutar o Mundial, lute o Mundial. Se você quer lutar o campeonato que vai ser aí na sua cidade, lute o campeonato que vai ser na sua cidade. Da mesma maneira, com a mesma vontade, com a mesma determinação, divertindo da mesma maneira, né? Divirta-se no Mundial e divirta-se no campeonato que é realizado aí na sua região. Então, às vezes a gente vai para um campeonato e às vezes por estar lutando um campeonato brasileiro, estar lutando um campeonato mundial, você se coloca uma pressão demais. Então, às vezes você está lutando um campeonato que é dentro da sua cidade, onde a sua família está vendo, onde os seus amigos estão vendo. Isso é só aumento de pressão, né? Aumenta só a sua responsabilidade. Então, às vezes dar importância demais para determinadas competições é muito prejudicial para o seu desenvolvimento dentro do campeonato. Então, lute todas as competições como se fosse a mesma, desde o campeonato aí dentro da sua cidade, dentro da sua região, até se você for lutar um campeonato mundial lá na Califórnia, lá em Long Beach. Então, todos os campeonatos são importantes e você deve dar a devida importância a todos eles de maneira igual, porque isso acaba aliviando a pressão em cima do competidor e você consegue relaxar mais no evento. Então, quando eu entro num ginásio aqui na minha cidade e quando eu entro na pirâmide lá em Long Beach, tem que ser a mesma coisa, o sentimento tem que ser o mesmo. Se você é um cara que fica ansioso, nervoso aqui, você também vai ficar lá. Então, o nome da competição é o que menos importa. Bom, o sexto erro que eu cometi muito enquanto competidor é não ter o equilíbrio entre confiança e humildade. O excesso de confiança é prejudicial e o excesso de humildade também é prejudicial. Então, é muito comum, às vezes, você entrar numa competição que é menor e tá com a sua confiança num nível muito alto e, de repente, você perder de cara para um atleta que você achava que, teoricamente, seria um atleta fácil de você lutar. E muitas das vezes, quando você vai lutar um evento maior, o excesso de humildade também é prejudicial. Você entra e fala, pô, aquele cara ali, eu já vi esse cara lutando, esse cara é muito melhor do que eu, é muito mais treinado do que eu. Então, pô, eu vou perder. Isso acaba entrando no seu subconsciente e você entra já derrotado na luta. Então, deve haver um equilíbrio entre confiança e humildade. Você não deve ter confiança demais, mas você também não deve ser humilde demais. O equilíbrio entre essas duas situações é primordial. Você deve tratar todos os seus adversários da mesma maneira, né? Se você está bem preparado, se você está bem confiante, leve a competição da mesma maneira. Se você estivesse lutando num campeonato grande com um atleta às vezes que é conhecido, de renome e que tem muitas lutas. Então, não seja humilde demais também, porque às vezes isso vai te atrapalhar. Você acaba tendo um nível de confiança abalado e você acaba se travando muito na luta. Então, equilíbrio é sempre a palavra fundamental dentro do jiu-jitsu, né? Equilibre o seu nível de confiança com o seu nível de humildade. Isso também vai te ajudar muito a ter um desempenho melhor dentro dos campeonatos. Bom, o sétimo erro que eu cometi muito como competidor foi a especialização no meu jogo. Durante muito tempo eu era um cara que só fazia guarda. E isso às vezes acontecia de eu chegar num campeonato e o meu adversário me puxar para a guarda primeiro. Isso me dava um branco na hora de lutar. Por quê? Porque eu me especializava demais em ser guardeiro, estava sempre jogando por baixo, treinando por baixo dentro da academia, e aí quando o meu adversário me puxava para a guarda, eu acabava ficando meio perdido na luta. Então, a partir do momento que eu comecei a igualar o meu nível de jogo, é lógico que uma preferência por um tipo de jogo você vai ter, mas eu digo de você manter o mesmo padrão, né, técnico entre as duas maneiras de você lutar, tanto quando você está por cima quanto você está por baixo. Isso é primordial, porque você nunca sabe o que vai acontecer dentro de uma luta. Às vezes você gosta de jogar por cima, mas o teu adversário te dá uma queda primeiro, você acaba caindo por baixo, e aí você não tem o hábito de fazer guarda, você acaba ficando perdido nos campeonatos. Então tente
o mais cedo possível dentro da sua caminhada no jiu-jitsu, igualar o seu jogo de guarda com o seu jogo de passagem de guarda, ter um jogo forte em pé de quedas, ter um jogo forte de defesa de quedas, porque você nunca sabe o que pode acontecer dentro da luta. É lógico que você vai ter o seu plano, você vai traçar o seu plano de jogo, mas muitas das vezes o seu adversário pode te antecipar. E é como eu falo, você sempre está lutando contra alguém, e esse alguém pode estar tão preparado, ou às vezes até mais preparado que você. E aí, se você cair em qualquer situação dentro da luta, isso não vai ser uma surpresa para você. A partir do momento que eu conseguir igualar meu nível técnico entre o jogo de guarda e o jogo de passagem de guarda, isso me favoreceu muito nos campeonatos. Eu lutei muito mais confiante e depois, no futuro, eu acabei invertendo meu jogo. Passei a ser mais passador de guarda do que guardeiro. Então, iguala isso aí que eu falei, equilíbrio sempre. O oitavo erro que eu cometi muito e também me custou muito caro dentro das competições, principalmente depois que eu fui ficando mais velho, é não dar importância às lesões e à recuperação das lesões. Então, muitas das vezes você está naquela ânsia de estar lutando sempre, de estar treinando, de não parar de treinar, e às vezes você treina lesionado, às vezes você não recupera legal de uma lesão e aquela lesão acaba ficando crônica e é uma coisa que com certeza no futuro vai te prejudicar de alguma maneira. Então, respeite o seu corpo, respeite o limite do seu corpo. Quando você se lesionar, pare os treinos ou treine somente o segmento onde não está lesionado. Se der para você ir para a academia para se alongar, para fazer uma movimentação sem forçar a sua lesão, faça. Se a sua lesão for uma lesão que realmente te incapacite para poder treinar, respeite o seu corpo, descanse. Você ficar uma semana, 2 semanas em casa sem treinar, só vai ser benéfico para você. Então, respeitar os limites do corpo é muito importante para quem quer ser competidor. E você negligenciar isso, ou seja, não respeitar, uma lesão, uma recuperação de lesão, isso pode te custar muito caro no futuro. E aí, se você é um cara que pretende passar, mesmo não sendo um atleta profissional, passar a sua vida inteira competindo, igual hoje nós podemos ver nas competições aí, atletas de Master 4, Master 5 lutando, senhores de 50 anos participando de competições. Com certeza é porque esse cara ele soube cuidar bem das lesões que ele teve, e é uma coisa que não tem para onde a gente correr. O jiu-jitsu é um esporte de contato, as lesões vão surgir, então é importante a gente respeitar isso e parar no momento que tiver que parar, curar a lesão para você sempre voltar mais forte. Bom, um erro também que é muito comum, principalmente quando a gente é jovem, é não ter um controle do volume e intensidade de treino. Normalmente, cara, o lutador de jiu-jitsu em especial, o cara acha que o treinamento é ele chegar na academia, dar uma alongadinha nos membros, aquecer um pouquinho, fazer um drill e aí fazer 50 rolas dentro da academia de 10 minutos com todo mundo e sair morto do treino. E às vezes, dentro do treinamento desportivo, dentro da educação física, isso é uma coisa que é muito comum de acontecer, as pessoas negligenciarem a periodização do treino. Então você ter esse controle correto, não estar sempre treinando numa intensidade máxima, não estar sempre treinando com volume muito alto, principalmente quando você está aproximando de competições, isso é muito importante. O acompanhamento do seu professor vai ser importante nesse momento também. Então, respeite a questão do volume e da intensidade de treino, isso vai te dar uma longevidade muito maior, isso vai diminuir os riscos de lesões que você possa vir a ter no decorrer aí da sua carreira de competidor, mas procure também respeitar a questão do treinamento em si. O treino bom não é o treino que você sai todo dia morto, fadigado e que você volta para outro dia para treinar sem o seu corpo estar recuperado. Então, a recuperação também, não só da lesão, mas a recuperação do treino que você fez no dia anterior também ela é muito importante. Então, você nunca deve fazer treinos extenuantes, dias e dias seguidos. Às vezes você vê atleta treinando forte na véspera da competição. Então, isso é um erro. Eu cometi muito esse erro e também paguei muito caro por esse erro aí. Então, ter esse controle é essencial para você também ter uma vida duradoura dentro das competições aí.
Bom, o 10º erro que eu listei para vocês aqui é quase que um compilado disso tudo que eu falei. É você negligenciar uma preparação total. Então, se você é um cara que gosta de competir, você é um cara que quer ser atleta, mesmo que não seja a nível profissional, é muito importante em que você faça uma preparação de uma maneira completa. Faça a parte técnica, estude a parte tática, estude regras do jiu-jitsu, faça uma preparação física adequada, né, para o seu nível de prática dentro do jiu-jitsu. Tenha um acompanhamento nutricional, isso é importantíssimo. Nós participamos de uma modalidade em que o peso é algo que pode ser determinante, então você ter o controle do peso com uma alimentação saudável é primordial. E tenha uma preparação psicológica também adequada. Eu costumo dizer que o campeonato, ele é quase que 70% dele é psicológico. Então, se você tem um controle psicológico bom, com acompanhamento de um profissional especializado em psicologia do esporte, isso vai te ajudar demais dentro das competições. Eu fui entender isso, não entender, mas dar valor e começar a fazer isso já quando eu cheguei na faixa preta. Então hoje eu procuro ter um acompanhamento de nutricionista, procuro ter um acompanhamento de psicóloga esportiva, faço uma preparação física adequada, não treino mais como eu treinava antigamente, faço uma preparação técnica específica. Então a preparação do atleta, ela não pode ser negligenciada em ponto nenhum, inclusive no descanso, na recuperação. Então, se você é um cara que quer competir, que gosta da competição, procure abraçar todos esses campos dentro do treinamento esportivo, dentro da preparação do atleta. Técnico, físico, tático, nutricional e psicológico. Isso aí você só vai ter a ganhar e você vai ver que você vai competir de uma maneira totalmente diferente do que você competia antes. Bom, galera, então esses foram os 10 principais erros que eu cometi enquanto competidor de jiu-jitsu, né? E aí não digo nem necessariamente como atleta, eu nunca fui um atleta profissional, nunca vivi exclusivamente do jiu-jitsu, mas já tive oportunidade de disputar praticamente todos os grandes campeonatos de jiu-jitsu do mundo. Então é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre fui um cara aficionado, viciado na adrenalina de competição. Porém, esses 10 erros em especial que eu listei foram erros que, se eu tivesse tido uma orientação melhor lá no início, quando eu comecei a competir de faixa branca, talvez hoje eu pudesse ter um desempenho melhor dentro das competições, não só tecnicamente falando, mas fisicamente também falando. Então, vocês estão tendo a oportunidade aqui agora de estar conversando com um cara que tem aí mais de 20 anos de experiência dentro do jiu-jitsu, que competiu sempre desde a faixa branca e continua competindo até hoje enquanto faixa preta. Então, você tem a oportunidade aí de ver esses erros aí e tentar não cometer esses mesmos erros, que você vai ver que a competição é algo que apaixona, é apaixonante. E se você conseguir já entrar aí, né, como um competidor iniciante, ou se você já é um cara experiente, mas que nunca teve a oportunidade de escutar isso também, que isso possa te ajudar, e eu tenho certeza que vai ser de grande suporte para você, para que você possa ir na sua próxima competição e ter um desempenho melhor, como eu falei, e principalmente você se divertir, porque o melhor da competição é você encontrar os amigos, fazer novas amizades e, claro, se você tiver a oportunidade de trazer uma medalha, seja ela qual for, isso também é muito gratificante, mas a competição vai muito além disso. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a vocês aí esse vídeo, compartilha com seus alunos, se você é professor, compartilhe com seu amigo que gosta de competir ou que quer começar a competir, curte aí, divulga o nosso canal e ajuda a gente aí a disseminar aí a prática do jiu-jitsu para você que não é atleta, necessariamente um atleta de alto rendimento, mas que é um cara que é apaixonado pelo jiu-jitsu, apaixonado pelas competições. Beleza, galera? Tamo junto, segue o canal aí e ajuda a gente a divulgar, beleza? Carson Gracie vive. Os